Do que a gente veio falar hoje? Hoje a gente veio falar de ditadura, de dentadura? Vamos falar da dentadura? Vamos fazer uma análise, né, sobre a dentadura venezuelana, né? Mas brincadeiras à parte, gente, é o seguinte: as eleições da Venezuela aconteceram nesse último final de semana e esse tema está gerando um rebuliço considerável. Sobretudo porque esse período pós-eleitoral está acontecendo junto com uma série de manifestações, uma série de posicionamentos do governo venezuelano e da oposição venezuelana. E aí, a gente começou a percorrer pela internet aquelas opiniões que estão mais ou menos consolidadas dentro do senso comum, né? As opiniões que são ali, as opiniões que todo mundo compartilha, que tá na grande mídia. É a oposição perseguida, tão tadinha, tão coitada, né? Ai, que dó. E por outro lado, você tem uma perspectiva, uma opinião bastante problemática com relação ao próprio tratamento do governo Maduro. Então, esse vídeo é para a gente poder sintetizar um pouco essas ideias e a gente também entender mais ou menos o que está em jogo nessas eleições e também em todo o processo histórico mais recente da Venezuela. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar é o seguinte: a Venezuela tem um funcionamento da República que é diferente do Brasil. Desde 1999, quando a Constituição Bolivariana foi aprovada, foram criados outros 2 poderes para complementar os 3 poderes da República mais tradicionais. Então, na República tradicional, a gente tem Executivo, Legislativo e Judiciário. Na República Bolivariana da Venezuela, nós temos o poder legislativo, o executivo, o judiciário, o poder cidadão e o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. Qual que é a função desses outros 2 poderes? O poder cidadão é o poder que vai tratar do Ministério Público, é o poder que vai tratar da Procuradoria-Geral da República Venezuelana. Então ele vai operar como um agente autônomo e independente nesse circuito. Alguma coisa que confere uma autonomia reconhecida, portanto, para o Ministério Público, né? Basicamente é isso. Basicamente, tá? Basicamente. Enquanto o poder eleitoral, né, que é exercido pelo Conselho Nacional Eleitoral, é um poder que é organizado para garantir a realização das eleições e garantir também a continuidade da estabilidade política construída pela Revolução Bolivariana, tá bom? Então, esse é um primeiro fator. Um segundo fator que é muito importante de ressaltar é que a Venezuela é um país que passa por ritos democráticos de referendos e plebiscitos desde o processo de fundação da República Bolivariana, em 99. Então, é muito comum se ver esse processo de participação popular a partir de referendos. O Hugo Chávez, em 2009, se não me engano, fez um referendo popular declarando que os políticos da Venezuela poderiam passar por processos de reeleição sem limite de mandato, né? Isso foi referendado e foi aprovado pela população. Então eu acho que esse é um fator bem importante, porque existe uma característica no processo de desenvolvimento da Revolução Bolivariana, que é justamente o fato de que as pessoas participam muito desse processo. Há um tipo de reforço popular muito grande para essa participação, o que faz com que a população venezuelana seja muito engajada politicamente dentro dessa perspectiva. Ó, já tem gente falando, né? Velho, eu nem comecei, eu só tô falando como o sistema tá operacionalizado, ele tá funcionando há alguns anos, beleza? Show. O que acontece então é o seguinte: a Venezuela é um país que passou por um processo histórico na América Latina que reabilitou algumas palavras e algumas ideias que haviam sido enfraquecidas pela hegemonia neoliberal. Então, o Hugo Chávez, dentro desse processo de fundação da República Bolivariana da Venezuela, é um cara que trouxe alguns conceitos importantes de volta, né? Como essa ideia da luta anti-imperialista, da soberania nacional. Então, isso era, naquele período, né, ali nos anos 90, uma coisa que havia saído do vocabulário comum. E o Hugo Chávez consegue trazer essa perspectiva de volta a partir de uma mobilização social constante. Tá bom, meus Guga Chakra? E aí o que rola é o seguinte: a Venezuela, durante quase 60 anos, foi governada por um esquema político que era coordenado e tinha profunda relação de interesse econômico, de interesse político, com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos visam aí, enfim, esse controle sobre toda a sua zona de influência, né? América do Sul, Caribe e tal. E aí, nos anos 90, a Venezuela passa por um processo político,
um processo de construção do poder popular ali naquele momento, que vai ser encabeçado na Revolução Bolivariana. Eu não vou me ater a esse processo tintim por tintim, não nesse momento. E aí o que acontece é o seguinte, dentro desse panorama, a oposição venezuelana sempre foi uma oposição majoritariamente coordenada por agentes políticos ligados aos Estados Unidos. Então, o Guaidó é essa figura muito representativa. Agora, a Maria não sei o que lá, que é da extrema-direita da Venezuela, que também referenda esse discurso. Então, o processo político na Venezuela sempre foi posto em xeque por essa oposição. Sobretudo porque essa oposição está articulada com os Estados Unidos e porque, em 2002... houve uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela, em que o Hugo Chávez chega até a sair do poder, momentaneamente, temporariamente. Mas depois esse processo ele é revertido. Então, há uma interferência profunda dos Estados Unidos na política venezuelana. E por quê? Porque a Venezuela é o país que mais produz petróleo no mundo. Não sei se é o que mais produz, eu tenho quase certeza que é, mas com certeza é o país que mais tem jazidas de petróleo no mundo. Então é um lugar que, para além de despertar um interesse geopolítico dos Estados Unidos, porque fica ali na boca do gol da América do Sul e na boca do gol do Caribe, é um país também que tem um recurso muito valioso para os Estados Unidos, sobretudo nos tempos atuais. E aí o que acontece é o seguinte, essa oposição venezuelana sempre construiu uma perspectiva, uma narrativa de deslegitimidade do processo eleitoral venezuelano desde antes do Maduro. Antes do Maduro disso acontecer, certo? Então, essa retórica da fraude, ela sempre esteve presente dentro dessa disputa política, beleza? Agora, para você que está assistindo esse vídeo e está ansioso, com o coração palpitante, pensando, ai meu Deus, ele vai passar, ai meu Deus, ele tá passando pano, meu Deus do céu. Calma aí. E aí a gente entra na parte importante, né? Na parte importante 2 dessa história. O governo Maduro, e aí, atenção, hein? Atenção. A Venezuela não é socialista. Tan, tan, tan. Olha só, a Venezuela não é um país socialista. O governo nem do Chávez e nem do Maduro podem ser considerados governos socialistas. E por que isso? Porque, de repente, para o comunista não vale a pena fazer a defesa, falar que isso não é socialismo? Não, mas porque dentro do programa político que se construiu na Revolução Bolivariana, não há uma perspectiva da montagem de um projeto que garanta o controle dos meios de produção para os trabalhadores venezuelanos. Então, a Venezuela ela vai passar por um processo de nacionalização da produção petrolífera, como eu havia comentado, né? Então, ela não vai propor um rompimento das relações capitalistas que existem dentro da Venezuela. Ela propõe, de uma certa maneira, um alívio, um destensionamento nas relações do capitalismo dependente. Beleza. Então, não há um combate necessariamente a essa perspectiva do imperialismo como fase do capitalismo. Isso não há, necessariamente. Mas há um combate em relação à interferência que os Estados Unidos exercem sobre a Venezuela, assim como exercem sobre a Bolívia, como exercem sobre o Chile, sobre o Brasil, sobre o Uruguai, sobre a Argentina, sobre o Caribe, sobre a América Central, sobre toda essa zona de influência. Então, a Venezuela faz um governo de caráter popular, né, com bastante foco no combate imediato à pobreza, nessas políticas que vão acabar conduzindo essa produção petrolífera centralmente para essas políticas. Beleza. Só que você também tem uma outra questão, que é justamente o fato de que a Venezuela depende muito do petróleo. Muito do petróleo. Boa parte da economia venezuelana é baseada na produção e na exportação de petróleo. E isso cria um gargalo para a economia venezuelana que depende muito disso. E isso vai fazer sentido também. Por quê? Porque já faz muitos anos que o governo do Nicolás Maduro tem reestabelecido relações com empresas dos Estados Unidos produtoras de petróleo, sobretudo a Chevron, que é uma das maiores do mundo, e que os Estados Unidos compram o petróleo da Venezuela e revendem internamente. E isso passou por uma acentuação depois da guerra da Ucrânia, do início da guerra da Ucrânia, em que os Estados Unidos perdem o fornecimento de petróleo. Mas também, há alguns anos, durante a gestão Trump, a Venezuela passou por uma série de sanções econômicas, e que fez com que a produção petrolífera do país caísse muito.
dentro desse período. E o que fez com que haja um aumento da desigualdade social, né, que haja um aumento da pobreza, que a gente viu se deflagrar nos últimos anos. Então, nesse cenário, o que acontece é que o governo do Maduro passou a reestabelecer políticas de caráter neoliberal que têm afetado os venezuelanos, que são, por exemplo, a redução do salário mínimo dentro da Venezuela, um processo de transferência de renda muito grande para setores da burguesia venezuelana. Então, o que acontece é que o governo Maduro, nesse contexto, tem feito um governo que tem provocado, que tem, na verdade, diminuído a perspectiva de autonomia política da classe trabalhadora venezuelana. E perdendo cada vez mais essa legitimidade por uma série de questões, o que acontece é que, lembra daqueles 5 poderes que eu falei? Lembra daqueles 5 poderes que eu falei? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Conselho Nacional Eleitoral e o Poder Cidadão? O Conselho Nacional Eleitoral, que é o poder que regula as eleições, sequestrou algumas legendas políticas da Venezuela, como o Partido Comunista Venezuelano, que é um partido que faz a crítica à esquerda do Maduro, porque denuncia esse processo de reabilitação cada vez maior das interações com as empresas dos Estados Unidos, que denuncia cada vez mais o programa de austeridade que é colocado pelo governo do Maduro. E o Conselho Nacional Eleitoral indicou uma comissão para dentro do PCV, do Partido Comunista da Venezuela, indicar um candidato para apoiar nas eleições presidenciais. Foi feita, portanto, uma manobra jurídica, para que o PCV apoiasse o Nicolás Maduro. E o Burô Político, o Comitê Central do PCV, denunciou essa medida há meses atrás. Fora o próprio fato de que há uma articulação para que se evite exatamente a quebra da hegemonia do chavismo dentro da Venezuela. Por uma crítica, por exemplo, à esquerda. O PCV, Partido Comunista, é da Venezuela ou venezuelano? É da Venezuela. Isso, é da Venezuela, não venezuelano. Partido Comunista da Venezuela. Então, você tem, por um lado, esse processo de silenciamento que a hegemonia do PSUV faz na oposição. Isso é um fato. Existem várias denúncias do PCV. Eu vou deixar várias relações aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Mas existem várias denúncias de que dirigentes do PCV têm passado por processos de perseguição dentro da política venezuelana contemporânea. E, além disso, o próprio processo de produção da empresa petrolífera estatal da Venezuela, a PDVSA, manteve essas relações com a Chevron. O governo da Venezuela agora está passando por uma nova bateria de sanções impostas pelos Estados Unidos para o comércio de petróleo, mas essas sanções não atingem a Chevron, essa empresa que a Venezuela tem negócios. Ao mesmo tempo, a oposição da Venezuela, uma oposição que é patrocinada pelos Estados Unidos, patrocinada pelas forças da CIA, enfim, de toda essa organização que visa desestabilizar os governos da América Latina para poder colocar os seus nomeados, os seus representantes, está conduzindo, inflamando processos políticos dentro da Venezuela para gerar esse grau de violência. E aí, a grande questão que fica é a seguinte: não dá para dizer se houve fraude ou não ainda. É preciso que a gente tome cuidado. Por quê? Porque quem está conduzindo a perspectiva narrativa, quem tem o controle da narrativa nesse momento, é justamente a oposição e todos os veículos de comunicação que reproduzem essas falas. Então, ontem eu estava vendo o Jornal da Globo, meia-noite, e aí a chamada da notícia induzia sempre a pensar a Venezuela e o seu processo eleitoral como ilegítimo de saída. Só que o que se diz na chamada da notícia? A suposta vitória eleitoral que talvez Maduro tenha ganhado. Então, essa maneira de ver a eleição... E aí, calma. A maneira de ver a eleição, nesse momento, precisa ser com bastante cautela. Por quê? A hegemonia do PSUV já fez movimentos que inviabilizaram a participação de membros da oposição no processo eleitoral, como é o caso do PCV. Então, esse é um dado importante para se ficar atento. Ao mesmo tempo, é preciso observar essa movimentação dos próximos dias, porque a gente já viu que vários embaixadores estrangeiros foram expulsos da Venezuela. E vários desses embaixadores representam países que são países que têm governantes pró-Estados Unidos nesse cenário.
eram vários, né? Argentina, Uruguai, taranana, mas um em especial que eu acho que me chamou a atenção foi a Costa Rica. A Costa Rica é um país que tem tem uma influência dos Estados Unidos na política ali, a América Central toda gigantesca. E a Costa Rica ofereceu asilo político para tanto a Maria, não é Maria Coralina, mas é Maria não sei o que lá, líder da extrema-direita da Venezuela, e o Edmundo não sei o que lá, que foi o principal candidato da oposição, que ficou em segundo lugar, segundo o pleito eleitoral até agora. E a Costa Rica ofereceu asilo político. Então, sabe quando esse timing é muito próximo? Acho que é uma questão suspeita. O que é importante entender é o seguinte, isso aqui da perspectiva de um comunista, porque já tem um monte de gente no chat que tá maluquinho, falando que, meu Deus, está reconhecendo. E veja, não estou dizendo que foi fraude e não estou dizendo que não foi fraude. Eu acho que é inconclusivo. Inconclusivo. Por enquanto, é inconclusivo. É necessário não cair na narrativa da oposição dos Estados Unidos nesse momento e também é necessário entender que o governo da Venezuela não é um regime socialista, nunca se propôs a ser um regime socialista e, além disso, tem apresentado ao longo dos últimos anos políticas que o reaproximam das grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos, que, por consequência, estão interferindo na política latino-americana com mais vigor nos últimos anos. Golpe da Bolívia em 19 agora, Venezuela em 2002, e os exemplos vão, né? Aqui o próprio Brasil, a Operação Lava Jato. Há um processo, sim, de interferência, claro, evidente. O que não se pode é cair nessas narrativas que são fáceis demais. E eu acho que a situação nesse momento, é uma situação de profunda sensibilidade. Exatamente. Basicamente, ninguém tá puro no rolê. Ninguém tá puro no rolê. E há também, na minha perspectiva sobre a posição do governo brasileiro em relação a isso, uma posição mais relutante e que mostra um alinhamento do Lula com o Biden. Isso é importante. O Lula fez uma reunião com o Biden sobre a eleição na Venezuela esses dias. Uma ligação que durou meia hora. Fonte, Jornal O Globo. Fez uma reunião sobre as eleições. Então, aparentemente, a posição do governo brasileiro nem é a mesma posição do PT, que declarou a eleição do Maduro soberana e legítima, de primeira. Eu acho que é uma questão para ficar com atenção, porque os Estados Unidos fizeram uma operação com seus militares autorizados pelo governo Lula na Amazônia em novembro de 2023. Em um consórcio que eu acho que já estava estabelecido, né, já havia sido assinado, e que estipula a realização de exercícios militares entre Brasil e Estados Unidos, né, exercícios militares bilaterais, até 2028. Então eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento com relação a isso. Há uma aproximação do Brasil, aparentemente, da retórica próxima dos Estados Unidos, e tem uma movimentação política que eu acho que é isso. Vale a pena a gente observar a partir desse momento. Então, para você, jovem, que está aí no chat, quais são as fontes que você está usando? Eu vou colocar todas as referências que eu utilizei aqui embaixo, as referências aqui embaixo. Tá bom? Antes de você continuar esse vídeo, eu queria te dar um recado muito importante e te oferecer uma oportunidade. No dia 10 de agosto, num sábado, eu vou ministrar uma aula ao vivo sobre a história da Venezuela. A gente vai abordar desde os aspectos relacionados à colonização até o processo de formação do país no século XIX, levando as condições que vão formar a situação histórica e política que a gente conhece hoje. Acessando o QR Code que está aparecendo agora na sua tela, você vai poder acessar as inscrições para essa aula especial em lote promocional com vagas limitadas. A aula vai ser gravada e você vai ter acesso a todos os materiais e mais uma lista de referências para você poder pesquisar e se aprofundar no assunto. Clica no QR Code aqui em cima, as vagas são limitadas. Espero vocês e bom resto de vídeo. E, finalmente, vindo aqui para poder estabelecer a resposta para uma pergunta, né, se é fraude ou não é fraude, o que dá para dizer é que não dá, por enquanto, para saber. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso e eu não vou trazê-la aqui. Por quê? Porque é uma opinião inconclusiva. Ela é uma opinião. Mas a gente precisa analisar e ter cautela em relação a essa análise. Nem aderir à narrativa da direita, nem aderir à narrativa da oposição de extrema direita, como
não aderir a um tipo de rebaixamento político e que tem concretamente prejudicado a autonomia e a independência política da classe trabalhadora venezuelana. A posição precisa ser uma oposição que garanta essa perspectiva e essa análise a partir de um ponto de vista comunista, que é o que eu sou, afinal de contas, né? Tá bom? Tranquilo? Ó, se vocês quiserem uma boa história de fraude, eu queria recomendar duas grandes narrativas. Duas ótimas narrativas, muito boas mesmo. A primeira delas é a relação dos Estados Unidos com as eleições italianas durante as décadas de 40 e de 50. E recomendo também que vocês deem uma olhada na história das eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano 2000, a eleição do Al Gore, do Bush, né? Vale a pena conhecer essas duas histórias, dar uma olhada e perceber que para a gente poder tirar conclusões sobre essa fraude ou não, a gente não pode abraçar a narrativa de um país cuja história foi fraudar eleições e fraudar a soberania popular. Não dá para abraçar essa narrativa. Gostaram? Legal?